Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Hoje tem polêmicazinha em pauta, vamos discutir aí essa parada que tá fervilhando nas redes desde o início do Paulistão, desde a primeira rodada do Paulistão. E aproveitando a matéria do senhor Maurício Noriega, jornalista do qual inclusive vi ali meio que em loco em 2015, quando eu ainda estava na faculdade, meus 18 aninhos em pauta, viu o senhor Maurício Noriega ao lado do PVC, uma belíssima lembrança que eu tenho, acho que da primeira semana de faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz publicidade e propaganda, mas também ali dividi algumas coisas com o pessoal de jornalismo, entre eles alguns eventos. E um evento que foi os dois falando sobre esporte e tudo mais. Todos os meus colegas de sala de publicidade estavam nem aí pra isso, enquanto eu tava ali, caramba, mano, o PVC, o Noriega, um jornalista do qual pra mim é muito coerente em alguns dos seus comentários, mas que eu não curti nem um pouco essa matéria dele, e até acho que eu tenho esse direito, né? Vamos falar aqui sobre essa matéria dele e também sobre essa divisão que estão tentando fazer do torcedor digital, né? O torcedor que às vezes não consegue acompanhar de perto o time, do torcedor que consegue, seja por um poderio financeiro, seja por morar próximo ao Morumbi, por diversos fatores, conseguir acompanhar mais de perto, conseguir acompanhar nas arquibancadas. Mas antes da gente discutir sobre tudo isso, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você se identificar da forma que eu falo sobre o São Paulo Futebol Clube aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente, que a gente geralmente trata as notícias, trata o que está acontecendo. Amanhã, muito provavelmente, sairá também um vídeo sobre a minha solução para a segunda volância do senhor Rogério Ceni, já que ele está vendo o Galopo como um meia. Acho até que ele pode jogar assim ao lado do Wellington Rato como meia e dar mais à frente ter Caleri e Luciano como dupla de ataque, mudar esse esquema com 3 do Rogério Ceni para um 4-4-2 e quem sabe entrar com 4-3-3, um 4-2-3-1 no segundo tempo com o David, com o Pedrinho, ou com quem quer que seja pelos lados, Caio Paulista, que ele já chegou a usar pelos lados também, o Alisson que tá voltando, mas isso é assunto para amanhã. Vamos falar aqui sobre essa questão de torcedor digital versus o torcedor de arquibancada, quem é melhor, quem leva melhor nesse peso pesado aí. Rapaziada, para começar, o Noriega cita algumas coisas na matéria, como a questão dos torcedores, ele usa o São Paulo de exemplo, muito por conta disso que eu tô fazendo esse vídeo. Acho que se ele usasse esse exemplo com os nossos rivais, com algum outro clube, ele cita o São Paulo, o Flamengo e o Corinthians, para ser mais exato na matéria dele. O Corinthians com relação ao Silvinho, e ele usa termos como cancelamento, como lacração em cima do treinador, como se agora... Eu quero saber de vocês, alguém aqui tem alguma coisa pessoal contra o Rogério Ceni? O Rogério Ceni teve alguma coisa pessoal? A única coisa talvez que a gente possa citar é a declaração dele que ele deu no Flamengo, que não, o clima aqui é bem diferente. Inclusive uma coisa que rapidamente, prontamente, na primeira vitória em clássico contra o Corinthians foi superada. No Paulistão do ano passado, a torcida organizada voltou a usar o bandeirão dele. Torcida organizada essa que está, inclusive, meio que fechada com o Rogério Ceni. Tivemos aí recentemente o presidente da torcida organizada demonstrando apoio, demonstrando, não sei se satisfação, mas pelo menos, ó, gente, é o Rogério, vamos com o Rogério, já teve um monte de treinador que passou por aí, eles têm o direito de opinar o que eles quiserem. Quando a gente faz aqui, seja eu no meu canal, vocês no chat, vocês nos comentários, outros colegas produtores de conteúdo fazem críticas ao Rogério Ceni, ninguém faz nenhuma crítica pessoal. Eu posso falar por mim, eu não faço crítica alguma pessoal, não posso falar pelos outros, mas pelo que eu vejo. Até porque se eu visse alguma crítica pessoal ao Rogério Ceni, eu seria um dos caras que ia comentar, gente, peraí, não, vamos por esse lado, vamos falar do trabalho do Rogério Ceni, não vamos falar da pessoa Rogério Ceni. Então, este argumento de lacração, cancelamento pra cima do treinador já cai por terra. Porque o que o Rogério Ceni faz na vida pessoal dele, desde que não cometa nenhum crime, obviamente, desde que ele não faça nenhuma besteira aí, teve até uma época atrás aí que descobriram o filho fora de casamento, mas isso aí é problema do Rogério Ceni. Pra começar, que isso não é crime, né? Isso pode ser mal visto, pode ser bem visto por alguns, mas isso pode não ser uma coisa bacana, pode não ser uma coisa legal, mas não é crime. O Rogério Ceni não tá proferindo nenhuma injúria, não tá atingindo alguma classe, alguma etnia, não é nada disso. Então já cai por terra esse argumento. A gente tá com críticas ao trabalho do Rogério Ceni, às escolhas do Rogério Ceni, às falas do Rogério Ceni. A gente tem muita crítica sobre as falas dele. A coletiva dele pra mim ontem talvez tenha sido a melhor desses 9 primeiros jogos, talvez tenha sido a mais tranquila também. É um cara que no primeiro jogo não, perdão, antes sequer do primeiro jogo contra o Ituano, já queria jogar um balde de água fria na torcida. Enquanto a própria diretoria tava ali pedindo um apoio, olha, trouxemos alguns reforços aqui pro Ceni, estamos de olho no mercado, queremos competir, queremos tentar. Eu, inclusive, falei na minha live de ontem sobre São Paulo e Inter de Limeira que, pra mim, o elenco do São Paulo não é melhor que o de 2022, é muito melhor. Mesmo com 14 suspensos, ele tinha, por exemplo, um Pedrinho no banco que podia entrar e fazer uma bela jogada como fez.
Obviamente é a Inter de Limeira, tudo mais, tem que pontuar a fragilidade do adversário, mas pra mim hoje, nesta temporada, neste início de temporada, o Rogério tem mais opções do que ano passado, porque as opções dele no ano passado eram Éder, era Bustos, que a gente mal sabia com que perna chutava, ano passado no Paulistão também o Rigoni tava meia bomba, o Rigoni parece que tava à base de miojo. Pra mim as opções do Rogério são melhores, ele ganhou o Galopo, né, ganhou no sentido do Galopo, reacendeu no São Paulo. Antes era um cara que estava no banco, patrocinador, alguém trouxe o Galopo, né, por 32 milhões, um patrocinador que não quer ser nomeado. E ele mesmo cansou de falar, não, eu não pedi. Beleza, Rogério, você não pediu, mas o cara tá jogando muita bola. E esse tipo de coisa incomoda o torcedor. Agora, querer fazer essa separação do torcedor digital pro torcedor de arquibancada não faz o menor sentido, porque muitos de vocês que me seguem aqui nem sequer moram no estado de São Paulo, nem na cidade, no estado de São Paulo. Eu tenho uma facilidade que eu só comecei a dar valor depois que eu comecei a produzir conteúdo. Novamente, gente, eu não vou falar por fulano, por ciclano que também produz conteúdo, porque eu não posso responder pelas pessoas, mas eu posso responder por mim, porque ele fala também nessa matéria, o Noriega fala também nessa matéria, como os influenciadores inflamam também a questão da torcida, de cancelar fulano ou ciclano. E vocês já cansaram de ver, eu proferi diversas críticas ao Rogério Ceni, e eu gostaria que ele não tivesse começado a temporada de 2023, mas em nenhum momento vocês me viram falar, fora ciclano, vem fulano. Talvez na época do Crespo, que eu me irritei um pouco com o Crespo, e eu sempre dou voz aqui pra vocês. Se vocês acham que o Rogério deve sair, fulano acha que o Rogério deve sair, quem a gente poderia trazer? Isso é uma discussão. O Rogério Ceni não é Deus, ele é mais um treinador passando pelo São Paulo, ele é um ídolo como jogador. O jogador, infelizmente, acabou em 2015. Eu queria que o Rogério tivesse mais 10 anos de vida futebolística, mais 10 anos de porte físico pra aguentar jogar em alto nível como ele jogava quando era goleiro. O Rogério Ceni goleiro, eu não queria que tivesse saído nunca do São Paulo, até porque ele saiu, nossos problemas no gol talvez sejam resolvidos agora com o Rafael, ou vai saber lá Deus quando. Mas ninguém quer cancelar o Rogério Ceni porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, é porque ele faz um trabalho totalmente questionável. E as coletivas dele também são altamente questionáveis. O tempo inteiro tirando problemas da reta dele, diversas vezes criticando os jogadores publicamente, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial para um grupo. A gente cansa de ver. A gente já cansou de ver ex-jogador de futebol, dar entrevista no podcast X, no podcast Y, comentando na televisão, o quanto às vezes um treinador falar mal do jogador publicamente atrapalha com o grupo, pega mal. A gente viu o que aconteceu depois do Diniz também meter a boca para falar do Tietê. Aquele time não ganhou mais de ninguém, a gente não sabe se foi aquilo, se foi a demissão do Pássaro, se foi Daniel Alves, se foi a mudança de diretoria, mas foi um dos fatores também que ajudou ali o grupo a ficar abalado, porque a gente sabe o quão jogador de futebol um é fechado com o outro. Pensa numa classe unida, mais unida que essa, só a classe dos árbitros, essa é mais unida ainda do que a dos jogadores, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial. Às vezes o jogador até merece uma crítica, uma corneta da arquibancada, e aí que eu vou chegar, a arquibancada, inclusive essa, que já criticou o Rogério Ceni, tanto como goleiro, quanto no estádio. Pra quem não se lembra, quando a gente jogou contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, o Rogério Ceni chamou o Igor Gomes pra entrar no segundo tempo. Igor Gomes, esse que tinha acabado de ser expulso na Sul-Americana no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense pela semifinal, a torcida começou a chamar ele de burro. A torcida começou a gritar burro pro Rogério Ceni. A torcida da arquibancada. Não foi a torcidinha do Twitter, não foi a torcida do sofá, não foi influenciador. Foi a torcida que estava lá na arquibancada na Arena Pantanal. Inclusive, eles têm um argumento de que torcedores de outros estados, o torcedor do interior, sempre tem mais carinho, vai com mais vontade pro jogo. Não, quando vê o treinador fazendo besteira, que é colocar o Igor Gomes, por exemplo, que pra mim é um jogador extremamente comum, o pessoal aí do Galo tá bem agora, mas é comum, vai por mim. O Patrick não, o Patrick é muito bom. Mas seguindo, o próprio torcedor da arquibancada vaiou ele, agora como treinador. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Apesar de produzir conteúdo aqui também e ser um torcedor assim como vocês, independente se você tem o hábito ou não de ir ao Morumbi, você pode ir ou não por diversos fatores. Por onde você mora, você pode morar muito distante, seja no interior de São Paulo ou em outro estado, fica difícil, você tem que fazer todo um planejamento, toda uma logística. Cidade de São Paulo para se hospedar é um pouquinho mais cara do que qualquer outra cidade, apesar de ter bastante opção, então dá para se virar bastante. Tem a questão do custo aqui, que é muito alto quando a galera vem visitar mesmo, é complicado, não é fácil. E até para mim, se por exemplo eu gosto de ir na arquibancada azul, a média do preço aí da arquibancada azul é 50, 70 reais, já dá uma complicadinha, porque é 70, mais a logística, você vai chegar lá, você vai querer tomar um Guaraná, você vai querer tomar um negocinho, tem uma galera que tem filho, vai no estádio, vai deixar os filhos ali sem ir, a galera fica sem graça, tem a galera que tem
esposa, namorada, o que quer que seja. São vários fatores que às vezes a galera não consegue ir regularmente, tirando o pessoal que é do organizado, o pessoal que já tem uma facilidade, o pessoal que às vezes vai sozinho. Eu tento diversificar, e eu falei pra vocês que esse ano de 2023 eu ia tentar diversificar ao máximo e ir pelo menos 2 vezes ao mês no Morumbi, mas porque eu tenho essa facilidade. O Morumbi é próximo da minha casa, fica 50 minutos. 50 minutos? 55 minutos de transporte público. Pra mim é fácil. Eu tô a 1 hora ali do Morumbi de trem e metrô, uma passagem só. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Não é pra todo mundo que esse mamão com açúcar como é pra mim. E às vezes a galera dá uma exagerada nas redes sociais, mas eu prefiro 1 milhão de vezes a galera que dá uma exagerada nas redes sociais, seja fora isso, fora aquilo do Rogério Ceni, do que a galera nos anos 90, ou até mesmo nos anos 2000, ou em 2016 agora, torcida invadir o CT e pegar jogador pra dar aquela, né? Se é que vocês me entendem, pra eu não falar aqui pro algoritmo também não me ferrar. Eu prefiro 1 milhão de vezes o cara que tá cornetando no Twitter. Posso não concordar absolutamente nada com o que a pessoa tá falando nas redes sociais, no YouTube, qualquer que seja, mas eu prefiro 1 milhão de vezes a galera ficar no texto de uma rede social do que chegar às vias de fato com o jogador. Eu canso de falar aqui pra vocês, gente, quer vaiar, quer xingar jogador? O lugar disso é na arquibancada, ou aqui nas redes sociais também. O lugar de vaiar é na arquibancada. Na vida pessoal a gente não tem nada com a vida de ninguém. Cansamos de falar isso. Quando o Igor Gomes foi vaiado, eu falei, o que não pode é o cara tá indo no mercado, tá indo numa padaria e tomar prensa e ouvir um bolão. Ele pode ouvir pô, tá jogando nada, hein? Esse tipo de coisa eu ainda acho aceitável. Agora você querer ameaçar, você querer ir pra cima do cara, sendo que ele tá na vida pública dele, isso não. Então eu prefiro 1 milhão de vezes a galera que é corneta nas redes sociais do que esse negócio de ficar prensando o jogador em público. Prensar o jogador no tete a tete. Isso eu já não acho legal. Isso já não é bacana. Mas engraçado, né? Isso não ofende ninguém. Mas sabe qual que é a verdade? Esses jornalistas estão sentidos, porque eles estão cada vez perdendo mais relevância para torcedores que estão produzindo conteúdo, para torcedores que estão falando de torcedor para torcedor, com a emoção do torcedor. Eu tento manter uma racionalidade, eu tento manter uma razão aqui, mas vocês sabem, ontem a gente goleou a Inter de Limeira, eu já tô aqui, entreguem as taças. E não é bem assim, a gente sabe que é complicado, a gente sabe da qualidade do nosso elenco. Se o Rogério rever as convicções dele, eu tenho certeza que a gente pode chegar muito longe. Se ele rever esse comportamento dele, eu vejo de coração potencial nesse elenco. Eu não estaria aqui enganando vocês e me enganando, não é por causa de uma goleada. Pra mim, a gente fez uma péssima estreia contra o Ituano, fez uma péssima partida contra o Corinthians, que em 33 minutos estava 2-0 para eles. Fomos bem contra o Santos, que tá mais frágil, fomos bem com a Portuguesa, que tá na Série D, a Inter de Limeira, que tá na Série D. Daqui a pouquinho a régua vai começar a aumentar. Vai chegar as finais do Paulista, vai chegar o Campeonato Brasileiro, que aí ninguém é de ninguém, todo mundo tá na pista para negócio, vai ser complicado, vai ser o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos anos, mas potencial a gente tem e a gente vê isso como torcedor. Por isso a gente faz críticas ao trabalho do Rogério Ceni, por isso que a gente faz críticas às escolhas do Rogério Ceni. Porque vamos lembrar, o Galopo não jogava com o Ceni. Ele teve que meter um gol atrás do outro e se escalar, senão ele não ia ganhar a oportunidade. E a mesma coisa tá valendo pro Luan. O Gabriel Neves talvez tenha uma oportunidade, mas amanhã eu falo sobre Gabriel Neves em mais um vídeo aqui às 10 da manhã. Quero o comentário de vocês sobre isso. Por favor, apesar de eu não ter concordado, vão ler a matéria do Maurício Noriega sobre essa questão da divisão torcedor das redes sociais, torcedor da arquibancada. Eu acredito até que muitos de vocês que às vezes comentam nos vídeos, comentam nas lives e infelizmente não conseguem ir ao Morumbi, o fato da gente fazer vídeos, falar sobre o São Paulo deixa vocês até mais próximos do time. Porque muitas vezes nem sequer transmite na cidade que vocês moram. E aí vocês têm que dar o famoso gato, dar o famoso jeitinho. Tamo junto, rapaziada. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, se tornar membro do canal, quem puder ajudar. Tem a questão aí do Valeu Demais aí, que também ajuda a gente a produzir o conteúdo. Valeu Demais é uma espécie de superchat em formato de vídeo. Quem puder colaborar, tamo junto sempre, viu, rapaziada? É nóis e vamos São Paulo!